Boa tarde a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em todos os lares, nos dias, principalmente nos dias de hoje, que estamos enfrentando essa turbulência. Mas eu queria hoje meditar um pouquinho sobre a luz. O que é verdadeiramente, né, o sentido da luz hoje, principalmente para nós que estamos em casa, estamos passando por essa crise, por esse momento de trevas. Então a pergunta seria, né, o que é a luz? Eu queria meditar na luz. Eu queria começar essa meditação na luz, né, para todos os que estão nesse momento em casa, que a gente prestasse muita atenção. Fique aqui até o fim, que eu tenho certeza que vai agregar muito valor para a sua vida. Lá em Mateus 5,14 da Bíblia, o Senhor Jesus ele diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que sejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Veja bem, é impressionante, né, essa palavra luz, né, e às vezes a gente não mergulha para entender. Então eu acredito que esse é o momento da gente pensar um pouquinho o que é ser luz, né? É interessante que todos os filósofos, todos os grandes pensadores, Platão, Sócrates, Aristóteles, sempre falaram da luz. Então esse é o momento da gente também meditar, porque mais do que nunca o mundo precisa de luz. Então, eu tracei aqui um esquema, um roteiro, e o primeiro lugar é necessário a gente entender que luz é o único elemento que a gente conhece que é incapaz de ser contaminado, né? Porque a vibração da luz é tão alta, ela é máxima, então ela não é afetada por nenhuma contaminação ou vibração inferior. Então, outra coisa, a luz, ela, todo lugar que ela aparece, ela dissipa as trevas, né? E tudo quanto pertence às trevas. Então, é interessante que tem uma historiazinha em que a escuridão ela habitava lá no fundo da caverna e um dia ela chamou o sol, representando a luz, e questionou o sol: Sol, será que eu poderia sair daqui para conhecer a sua luz que tanto falam que é magnífica? E o sol diz: pois venha, saia da caverna. E ela saiu e ela viu a maravilha que a luz mostrava, viu a natureza, as árvores, viu todo o mar que a luz mostrava para ela. Aí ela disse: Sol, fiquei maravilhada, né, com tudo que você me mostrou. Você que quer agora conhecer, né, a mim, venha cá no fundo da caverna, né? E o sol entrou lá no fundo da caverna, só que não viu nada de trevas. Porque onde há luz, não há trevas. Onde há luz, não há escuridão. Onde há luz, há tudo que é perfeitamente claro, né? E lá em Mateus 4,16, a Bíblia nos diz assim: o povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viveram na terra, da sombra da morte, raiou uma luz. E em João 3,19 complementa: esse é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Então, vem a terceira explicação, né, meditação sobre as trevas. A luz, ela vai explicar a causa das trevas, né? E hoje a gente vê que a grande dificuldade do ser humano está no seu intelecto, né? Não no intelecto de vida, de conhecimento, mas na sua própria natureza, nas suas paixões e na sua concupiscência, né? E quem é o pai da luz? Quem é o pai das luzes? Lá em Tiago,
capítulo 1, no versículo 17, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Eu entendo que toda a tarefa do ser humano consiste no sentido dele fazer a sua existência humana tão pura e luminosa como a essência divina, o Pai das luzes. A lucidez ou a luminosidade, ela consiste na intensidade da nossa consciência divina. Essa luz, ou a falta dela, pode proporcionar uma dualidade perigosa. Se o homem é moralmente bom, virtuoso, não é Deus que é bom nele, mas ele é bom em si mesmo. Se o homem é realmente mau, pecador, não é Deus que é mal dele, mas é o próprio homem que é mau, ou seja, a sua natureza. Veja bem, é muito importante a gente entender e não ficar atribuindo tudo a Deus. A nossa natureza, ela é dominada por nós. Nós é que comandamos, somos a nossa natureza. Agora, aqui fica uma dualidade, né? Trevas ou luz? Luz ou trevas? Nessa dualidade é a nossa natureza quem tem que buscar. Agora, né, veja bem, né? O Senhor Jesus ele nos diz assim: os olhos são candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremenda trevas são. Então, portanto, nesses dias de crise em que vivemos, né, dentro de casa, preso, é importante nós fazermos com que nos ligarmos ao Pai das Luzes e fazermos com que a nossa luz brilhe mais. E essa luz nós a colocamos não debaixo da cama em casa, mas sim lá no local em casa onde todos consigam ver a nossa luz, inclusive a vizinhança toda, né? Agora, a nossa luz hoje, né, graças à internet, graças ao WhatsApp, graças ao YouTube, ao Facebook, etc., podem fazer também com que nós mostremos a nossa luz ao mundo. Porque hoje eu acredito que tem muitos lares que devem estar numa treva, numa ansiedade, numa depressão, que às vezes a gente não consegue, no nosso dia a dia, perceber porque estamos dentro de casa. Mas é importante que nós consigamos fazer a nossa luz brilhar dentro e fora de casa, para que, às vezes, esses lares que estão em depressão, em escuridão, consigam enxergar um pouco de luz, consigam enxergar a luz, né, para que realmente eles sintam tranquilidade e nós consigamos passar essa fase. Vejam bem, o vírus vem das trevas, o vírus vem da escuridão, o vírus vem do sofrimento, vem de uma vibração energética baixa, de uma vibração energética muito pequena. E se você estiver em luz, a vibração da luz é máxima. Jamais essa treva atingirá a luz que você está. Não faça com que a sua luz vá perdendo o brilho, porque você vai chegando próximo a trevas. Aí sim você vai ser afetado. E né, é importante a gente entender, né, que eu havia dito que uma das propriedades da luz é não ser contaminável. A luz não contamina. Mas agora vejamos um exemplo, né? A água. A água, ela tem uma propriedade de tirar a impureza de qualquer outro objeto. Mas conforme ela tira a impureza desse objeto, a impureza passa para a água. Ela tira a impureza do objeto, mas ela recebe essa impureza, ela fica com essa impureza. Ela não pode neutralizar a impureza, ela apenas transfere a impureza. Portanto, a água é contaminável. Então, somente a luz ela é incontaminável. Então, que nós não nos deixamos contaminar por esse mundo de hoje, nos deixamos contaminar por esses fake, essas notícias que nos levam ao desastre. Ora, o que, que nós podemos fazer para evitar um desastre? Será que
a ansiedade, o nervosismo, vai mudar alguma coisa no mundo? Muito pelo contrário, vai reduzir a nossa luz e vai chegar numa vibração pequena. Então, é importante que nós somos muito conscientes de que a luz, ela é incontaminável. Agora, veja bem, né? O que significa em nós uma luz? A luz significa em nós a pureza do coração. Essa pureza ela nasce unicamente do conhecimento da verdade, da realidade, e não daquele otimismo exagerado que acaba se tornando uma ilusão, né? Às vezes até do próprio ego, ou uma impureza que vai levar a gente à escuridão. Para nós, a verdade vem do modelo da mente de Cristo. Em nenhum momento vemos contradição em sua palavra, pois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a verdade que a gente tem que entender, porque muitos, quando se fala de Bíblia, fala de Jesus, saem correndo. Mas nós devemos entender uma coisa: as palavras dele, nenhuma das palavras dele foi contraditada. Ele dizia: o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, e ele deu a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida dele. Tudo o que ele nos ensinou, nada fugiu da realidade que estamos vivendo hoje. Tudo foi perfeitamente igual. Então, o nosso conhecimento a respeito dos fatores reais que compõem a vida não tem aumentado em nenhuma hipótese. Olha, veja bem o vírus. O vírus está matando gente. Então, nós não temos um conhecimento já praticante, um conhecimento que praticamos para que verdadeiramente evite num momento, em um momento de tão deplorável situação que nós vivemos. Então, esse é o momento da gente buscar um pouco o que é a inteligência espiritual, né? Não, veja bem, a inteligência do conhecimento ela é extraordinária, é excelente, devemos continuar buscando, mas nós estamos nos esquecendo da inteligência espiritual. E o que é inteligência espiritual? Howard Gardner, ele vai definir para nós inteligência espiritual o seguinte: abre aspas, é a capacidade para situar-se a si mesmo em relação ao cosmos, em relação a si mesmo e em relação às características existenciais da condição humana, quais sejam o significado da vida, o significado da morte e o destino final do mundo físico e psicológico, em experiências profundas como o amor a outra pessoa ou a imersão em um trabalho de arte. Fecha aspas. Como o aprendizado dessa crise, nós devemos aprender um pouco mais essa inteligência espiritual, deixar a luz brilhar, né? A nossa luz brilhar em cima no monte e não ficar escondido embaixo da cama. Nós, seres humanos, nós nos orgulhamos da evolução do conhecimento humano. Mas eu me pergunto, está realmente resolvendo? Está nos livrando da crise? Estamos realmente praticando esses conhecimentos que nós estamos adquirindo? Na verdade, nós devemos construir bons relacionamentos, e essa é a primeira oportunidade. Construirmos ou reconstruirmos bons relacionamentos dentro do nosso próprio lar, dentro da nossa própria casa. Vamos reconstruir relacionamentos. Às vezes tem aquela dor profunda de algo que magoou, às vezes tem aquela rejeição, às vezes tem aquela palavra que um dia foi maldita em algum momento, e quem disse não percebeu o quanto atingiu o ente querido. É a hora do ente querido procurar realmente se acertar, conversar. Isso é inteligência espiritual. Então, é importante nós aproveitarmos esse período que estamos aqui e meditarmos um pouco no terreno da vida espiritual, do comportamento do ser humano. Nós devemos nos considerar o aspecto acerca do relacionamento do ser humano com o próprio ser humano. Nós devemos meditar isso junto aos nossos entes queridos. E vejam bem, como eu disse no início, essas preocupações do homem-luz, ela também foi exposta por Platão, Sócrates, Aristóteles, né? E os grandes pensadores. Mas, porém, nós precisamos praticar, esse é o momento. E veja bem, nós não temos ainda todas as respostas, mas de uma coisa nós sabemos, que o pouco que conhecemos da vida do conhecimento material e a vida do conhecimento espiritual, nós precisamos praticá-la
na luz e não nas trevas. Praticá-la na luz, dentro da luz, sermos luz. Então, é muito importante a gente buscar essa segurança e não ficar com baixa autoestima, né? Dizendo, não consigo, tem outros melhores do que eu. Não pense nisso. Eu, antes de fazer essas palavras que eu estou dando, eu oro bastante, porque eu também digo, nossa, tem tanta gente ótima na internet que fala melhor do que eu, que dá notícia melhor do que eu. Mas aí me vem uma história, uma historinha muito contada, acho que a maioria já conhece, mas eu gosto de relembrá-la. Havia um incêndio na floresta muito grande e todos os animais fugindo. E o beija-flor ia lá naquele laguinho, punha o bico e ia no fogo e jogava gotas d'água no fogo. E o biquinho dele jogava gotas d'água no fogo. E os animais grandes, o elefante, dizia, beija-flor, você é louco? Você acha que você vai conseguir apagar o incêndio com essas gotas d'água? Eles, apagar o incêndio eu não sei, mas eu estou fazendo a minha parte. E tem uma outra história que é contada muito também dentro do mundo organizacional, em que um senhor, ele um dia estava no hotel da praia, ele se levantou de manhã, passeando na praia, e ele percebeu que tinha um jovem que pegava aquelas estrelas do mar, que o mar trazia, e elas ficavam na praia, e durante o dia o sol vinha e matava todas elas. E ele percebeu que o jovem pegava estrela por estrela e ia jogando de volta ao mar. Aí ele chegou para o jovem e perguntou, o que você está fazendo? O jovem disse assim, ora, eu estou devolvendo as estrelas para o mar, porque se eu as deixá-las aqui, elas vão morrer pelo sol. Aí o homem falou, mas olha ao longo da praia, quantas estrelas tem? Você acha que você vai fazer alguma diferença? O jovem pega uma estrela do mar e atira ela ao mar e diz, para essa eu faço diferença. No outro dia conta a história que não tinha mais o jovem, tinha o homem, dois ajudando a devolver a estrela para o mar. Então, é muito importante a gente sentir essa segurança. Jesus, lá no livro de João, no capítulo 8, no versículo 12, ele nos diz o seguinte, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E com essa segurança eles vão nos orientar. No mesmo livro de João, no capítulo 14, no versículo 12, ele diz assim, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará as coisas ainda maiores do que essa, porque eu estou indo para o Pai. Conclusão, está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 8. Porque vocês outrora, mas agora, são luz no Senhor. Realizem como filhos da luz. Tenham união com o Pai das luzes. Busquem os pais das luzes. E que as nossas vidas, os nossos atos, eles falem muito mais alto do que os nossos lábios, principalmente dentro de casa. Aproveite o momento, reconstrua a família, volte àquilo que realmente agregue valor, às coisas que são do alto, do Pai das luzes. Que Deus o abençoe e realmente lhe dê muitas luzes e nenhuma praga chegue à sua tenda. Muitíssimo obrigado.